Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com vocês e hoje para falar sobre direito previdenciário. Sim, para falar com vocês hoje sobre um assunto que é de muito interesse para as pessoas aí que estão na fila aguardando o seu benefício de auxílio-doença ou o seu benefício de auxílio-acidente ou o seu BPC-Loas, tá? Então hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a teleperícia e sobre a perícia remota indireta ou perícia de conformidade. Vim aqui falar sobre as diferenças e sobre os passos que você tem que tomar se você está aí tentando conseguir o seu benefício por incapacidade. Mas de antemão, para quem está me assistindo lá pelo YouTube, eu já quero pedir, se você não é inscrito no canal, para que você se inscreva e também não deixe de dar o seu like, o seu joinha aí. E se você gostar desse vídeo, por favor, compartilhe aí esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com todo mundo que você achar que precise dessa informação. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre a teleperícia. A teleperícia foi instituída aí pela resolução 317 do CNJ, tá? E essa teleperícia, ela está sendo realizada nos processos judiciais de benefício por incapacidade. Todas as pessoas que requereram lá o seu benefício através do INSS, foi indeferido e ingressaram com o pedido judicial junto à Justiça Federal, podem receber aí um requerimento para que venha fazer a perícia judicial nessa modalidade de teleperícia. Como que vai ser realizada essa teleperícia? Através de uma ligação telefônica, né? De vídeo pelo seu WhatsApp, tá? Então, o seu advogado terá que peticionar no processo informando o número do telefone para que você no dia da audiência receba a chamada de vídeo e possa realizar a sua perícia médica. Todos sabem que para que você consiga um benefício por incapacidade junto à Justiça Federal, é necessário que você passe por uma perícia judicial, né? Essa perícia é realizada por um médico da Justiça e como nós estamos no período aí de pandemia e a Justiça não está funcionando de forma presencial, você terá que realizar essa perícia de forma virtual. Nessa perícia, infelizmente, ainda não há possibilidade do cliente ser acompanhado pelo advogado. O advogado ainda não pode participar dessa perícia, né? Somente quem participará será o requerente, né? Que é o segurado que está pleiteando aí o seu benefício, e o assistente técnico. Então, o assistente técnico que pode acompanhar esse requerente ou é um médico que você venha a contratar, né? Ou é o médico que te acompanha durante todo o seu processo aí relativo à sua doença, né? O médico que te acompanha aí, que solicitou os seus exames, o médico que fez as suas consultas, né? Que te diagnosticou com a doença. Enfim, você tem a possibilidade de contratar esse médico para que ele te acompanhe aí nessa perícia. Inclusive, algumas pessoas que contratam esse assistente técnico estão realizando a audiência até a perícia, perdão, até no próprio consultório. Mas existem pessoas que não têm condições, né, de contratar esse assistente técnico. É aí que entra um pouco de complicação para que seja feita essa perícia. Eu, como advogada, o conselho que eu dou para os colegas e o que eu faço realmente com os meus clientes é fazer uma análise, né, tanto da documentação desse cliente quanto da patologia que ele tenha, para que eu aceite fazer essa teleperícia ou não.
Por quê, gente? Existem algumas doenças que há uma necessidade do médico perito ter um contato presencial com o paciente, né? Vamos colocar como exemplo aí pessoas que possuem problemas de coluna, né? Geralmente, nas perícias, o médico, quando é feita presencial, o médico quer averiguar se a pessoa tem condições de se locomover, de levantar um braço, de mexer os membros do corpo, né? O médico geralmente também toca em algumas partes do corpo para ver se há uma resistência à dor, se a pessoa tem incômodo em algumas posições, enfim. Existem exames que realmente há uma necessidade de serem feitos presencialmente, diferentemente de um exame para quem tem uma patologia psicológica, um problema de depressão, onde o exame é feito através de uma conversa. Então, eu acredito que nesses casos realmente não há nenhuma objeção no sentido da teleperícia. Mas, em alguns casos, como eu falei, realmente fazer a perícia através de uma teleperícia pode, ao invés de ajudar o seu cliente, né, vir a prejudicá-lo. Então, fica aí a minha dica nesse sentido de que realmente é necessário que seja feita uma análise. Porque essa teleperícia, na verdade, ela não é obrigatória. Caso o seu advogado entenda que não vai ser benéfico para você fazer, ele pode peticionar no processo solicitando ao juiz que suspenda essa perícia telepresencial e aguarde o funcionamento aí do judiciário para que seja feita a perícia normal, vamos assim dizer, de forma presencial. Inclusive, essa teleperícia, ela foi, inclusive, vedada pelo Conselho Federal de Medicina na Resolução 3. Sim, houve uma vedação por conta de acharem que a teleperícia iria prejudicar a consulta, né? A forma como o médico iria realizar essa perícia. Mas o Ministério Público editou uma recomendação, a recomendação número 4, do dia 6/5/2020, em que o Ministério Público informa aos médicos que eles não poderão sofrer nenhum tipo de ação, inclusive pelo Conselho, né, Federal de Medicina, pelo órgão de classe, caso venha a realizar essa teleperícia. Então, com relação às perícias judiciais, é necessário que realmente o advogado faça uma análise para ver se é viável ou não, tá? Então, agora eu vou falar sobre outro tipo de perícia, que é a perícia remota, também chamada de perícia indireta ou perícia de conformidade. Essa perícia, diferente da teleperícia, ela é realizada na esfera administrativa, lá no INSS, tá? Vocês que vão ingressar com pedidos de auxílio-doença, auxílio-acidente ou o BPC-LOAS, né? O BPC-LOAS, você fará uma perícia, só que não é uma perícia feita de forma virtual, como lá na teleperícia. Essa perícia será realizada através da análise da sua documentação, da documentação que você vai juntar pelo sistema do Meu INSS. Agora, aí entra uma questão que nós temos que averiguar com muita calma. Nós estamos no período de pandemia e o INSS está antecipando muitos benefícios. Só que eles não estão fazendo isso de forma aleatória. Essa análise documental está sendo feita de forma muito apurada. Eles estão prestando muita atenção na documentação que está sendo juntada e se essa documentação preenche
todos os requisitos necessários para que seja concedido o benefício, tá? Então, além de você juntar os seus laudos médicos, o ideal é que você junte prontuários, receituários, tudo relacionado à sua doença. Os exames também de imagem, se tiver, tudo que você puder juntar no sistema, você tem que juntar. Mas hoje eu vou me atentar especificamente ao laudo médico, porque muitas pessoas estão subindo os laudos lá no INSS, mas esses laudos não estão em conformidade, então esse benefício será negado, tá? Então vamos lá. Qual o primeiro requisito para que você junte um laudo? O que é um laudo bom? Vamos assim dizer. O laudo bom, ele tem que conter, primeiro, o número da CID da doença, tá? Não basta colocar o nome da doença no laudo. Esse laudo tem que ter o número da CID e esse número não pode ser um número genérico. O que seria um número genérico? Eu vou dar um exemplo de um caso particular meu. Eu tinha uma cliente que ela sofreu uma cirurgia na coluna. E quando eu fui fazer a análise da documentação, eu vi que no laudo médico, o médico colocou lá CID convalescência. Convalescência. Um CID genérico, né? Então, não pode. O INSS está indeferindo. O que eu tive que fazer? Eu tive que pedir essa cliente para retornar no médico e pedir para que o médico fizesse o laudo corretamente, colocasse o nome da doença, tá? Então é muito importante que vocês se atentem a isso na hora de pegar o laudo. Tem que ser um laudo com a CID e a CID correta da doença, não pode ser genérico. Outra questão é que esse laudo tem que conter o nome e o número de identificação profissional do médico. Não pode ser o número de identificação de associação, de sindicato, nada disso. Tem que ser o número de identificação pessoal do médico, porque se não conter nome e número de identificação, o INSS também está indeferindo. Uma outra questão são as descrições da doença que contém no laudo e a letra, né? Como que se apresenta fisicamente esse laudo. O INSS, ele não pode ter dificuldade em identificar o que está escrito no laudo, tá? Então, quando o médico te entregar o laudo, você, como pessoa leiga, tem que ter condições de ler aquele laudo. Porque se você não tem condições, a pessoa que trabalha lá no INSS também pode ter a mesma dificuldade de não entender o que está escrito lá naquele laudo. Então, você peça ao médico, se ele não tiver como escrever, pede para que seja redigido, porque é necessário que esteja escrito de forma legível, tá? E o quarto requisito do laudo é que ele tem que prescrever o período de incapacidade. Não pode ser assim, fulano de tal está impossibilitado de exercer atividade laborativa por período indeterminado. Não pode. O INSS também está indeferindo, porque ele quer que contenha no laudo um período mínimo de impossibilidade laborativa. Então tem que conter lá, fulano de tal está impossibilitado de exercer atividade laborativa por 6 meses, por 7 meses, por 8 meses. E tem também que ser superior a 3 meses, tá? Porque 3 meses é o período aí de concessão antecipada do benefício. Tá bom, gente? Então são questões que a gente tem que prestar muita atenção. E é importante também, além do laudo estar escrito de forma legível, que ele contenha especificações da doença. Por exemplo, uma pessoa que sofre de esquizofrenia, é interessante que no laudo conste lá, fulano de tal sofre de esquizofrenia e isso impossibilita de exercer algumas atividades
é simples, como tomar banho sozinho, pentear os cabelos, se alimentar, tem dificuldades para dormir, tá, gente? Então, temos que nos atentar que essa documentação que irá subir lá no INSS tem que ser uma documentação completa, tá? Se por acaso a sua documentação, o seu laudo médico, ele não é atual, ele não está legível, não contém o número de identificação de CID, ou tem a CIF somente, tá, gente? Tem que prestar atenção, porque alguns laudos contém somente a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Também não serve. Ele pode até conter a CIF, mas não exclui a necessidade de ter o número da CID, tá? Tem que constar o número da CID. Então, são essas informações aí. Vocês prestem bastante atenção, façam uma avaliação na sua documentação. Caso tenha alguma dúvida, eu vou deixar aqui no box de informações os meus telefones, tá? Os meus contatos e também as minhas redes sociais. E volto a pedir a vocês, não deixe de curtir aí, dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar aí com o máximo de pessoas que vocês puderem. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.